com o Seja senador bem-vindo, eleito senador do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho. Agora 8 horas da manhã, mais 26 minutos aqui no Comando Geral pela Mais FM. A partir de agora também em cadeia com a rádio Venha Ver FM, o Alto Oeste inteiro sintonizado na Mais FM. E hoje, lógico, de uma forma mais abrangente ainda devido a essa entrevista tão aguardada aqui, hoje com o ex-ministro e agora senador eleito pelo estado do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Rogério, seja bem-vindo aqui à Mais FM, em 100.1 aqui no estado da Paraíba, mas que temos uma larga audiência na região Alto Oeste, Potiguar. Somos gratos ao povo do Rio Grande do Norte pela credibilidade e honrosa audiência que nos dão todos os dias. O deputado Dr. Queginaldo é prova disso, o prefeito Babal, o Dr. Cleitinho também, entre outras lideranças que aqui estão, são provas dessa audiência que temos. E hoje muito satisfeito em receber o senhor aqui, por nos atender esse convite e vir aqui falar com o nosso povo da Paraíba, do Ceará, em especial o Rio Grande do Norte. Desde já lhe parabenizar pelo êxito alcançado aí em 2 de outubro e também lhe parabenizar pelo grande trabalho que fez à frente do Ministério e com certeza tem reconhecimento hoje não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o nosso Nordeste, com o destravamento da obra do Velho Chico, que faltava tão pouco, mas infelizmente estava fora das expectativas de muito. Senador, muito bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo agora, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará também, né? São mais de 150 cidades nos ouvindo. É uma rádio que tem aí um alcance extraordinário numa região tão importante para nós nordestinos, que é aqui o que nós chamamos de Nordeste Setentrional, né? A região do semiárido, praticamente o coração do semiárido aqui, né? Uma região que tem como característica e comunidade assim, a falta da água e a solidariedade do povo, né? Um povo fraterno, um povo trabalhador, um povo empreendedor e que, apesar de estarem em estados diferentes, são irmãos, né? São pessoas que têm a mesma identidade, a mesma cultura, a mesma gastronomia, a mesma forma de ser. Então a gente se sente aqui em casa, e a Paraíba e o Rio Grande do Norte e o Ceará são estados irmãos, né? Então muito obrigado aqui pela oportunidade. Eu vim hoje acompanhado aqui em Iraúna com o nosso deputado eleito Queginaldo, né, que foi prefeito durante muito tempo de Tenente Ananias, né, esse município do Rio Grande do Norte tão importante para a gente. Aqui com o Dr. Cleitinho de Venha Ver, que inclusive hoje nós estamos linkados com a rádio da cidade, né, com o Babal, que é prefeito de Marcelino Vieira, né, esse trio aqui, parada dura aqui, que consegue eleger um deputado com quase 50 mil votos. No nosso estado do Rio Grande do Norte, um feito, né, o primeiro mandato do Queginaldo, que é médico, né, que é um político importante do nosso estado e que vai fazer um extraordinário mandato em benefício do Rio Grande do Norte e da população que precisa da atenção médica, da atenção da saúde pública, né. Eu estou fazendo uma peregrinação, Erivan Jorge Batista. Estou fazendo uma peregrinação por todo o Nordeste do Brasil, mas em especial no Rio Grande do Norte, desde a segunda-feira da semana passada, quando nós tivemos o segundo turno das eleições estabelecido após o dia 2 de outubro. E eu tenho tido a preocupação de onde eu vou dar um testemunho, porque não há instrumento, não há remédio mais poderoso do que a verdade, né, para que as pessoas possam fazer juízo de valor ao tomarem a sua decisão de voto no dia 30 de outubro. Né, eu tenho tido cuidado de resgatar um passado que está sendo encoberto, né, do governo do Partido dos Trabalhadores em 2002 a 2010, principalmente quando o presidente Lula, ex-presidente Lula, presidiu o Brasil, fazem 12 anos. Então muitos jovens que estão votando hoje não se lembram do que aconteceu, não sabem do que aconteceu, né? E muita gente que passou por aquele período, até pelas narrativas que foram estabelecidas, né, passou a ter uma visão completamente diferente do que realmente aconteceu no Brasil. E também as ações, os feitos, as mudanças que ocorreram no nosso país na administração do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, para mim é muito importante ter a oportunidade de falar a respeito das nossas ações e principalmente ter o cuidado de fazer ver aos brasileiros e aos nordestinos de maneira muito especial o que é que está acontecendo com o Brasil e a importância do nosso voto no dia 30 de outubro.
Senador, sem perder tempo, a gente começa sempre com as perguntas mais light, mas vamos logo direto Não, bota para para quebrar. acelerar logo, né? Que é o que o povo quer ouvir. Aqui no RN, o senhor hoje é um dos principais coordenadores da campanha do Bolsonaro, que foi o percursor da sua vitória ao Senado, já que foi ministro. E Bolsonaro tem uma larga desvantagem, teve no primeiro turno. Há a possibilidade de reverter no RN parte dessa diferença. E os prefeitos da região que seguem o senhor, já que o senhor hoje conta com a grande maioria dos prefeitos do RN, que no primeiro turno uns foram Bolsonaro, outros foram Lula, outros ficaram neutros. O senhor vai tentar convencê-los a aderir a Bolsonaro? Os do Alto Oeste, é a área da abrangência da gente aqui, vai tentar convencer? Na segunda-feira, no domingo à noite, aliás, nós não comemoramos a nossa vitória, né? No domingo à noite, nós fizemos uma avaliação, agradecemos aqueles que votaram na gente, mas fomos dormir já preocupados com o Brasil, com o Nordeste brasileiro. E na segunda começamos a trabalhar. Ligamos para todos aqueles que estiveram conosco no primeiro turno, fizemos uma reunião no final da primeira semana, ou em meados da semana seguinte, reunimos mais de 90 prefeitos do estado do Rio Grande do Norte, quase 100 prefeitos, né? E pedimos o empenho deles agora no segundo turno, uma vez que no primeiro turno vários fizeram a eleição das suas candidaturas proporcionais. Então, não se empenharam tanto na eleição presidencial, até preocupados em que houvesse algum problema com suas candidaturas proporcionais. Agora passou, é um plebiscito. E o que está em jogo não é apenas votar num presidente A ou num presidente B. Qual é o Brasil que nós vamos ter daqui por diante. De que forma nós vamos criar os nossos filhos. Qual é a atenção que o Nordeste brasileiro terá. E aí me permita, em cima da pergunta que você faz, eu não tenho dúvida de que nós teremos um aumento substancial de votos do presidente Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará. Eu estive no Ceará ontem. Eu fui ao Ceará lá em Nova Russas, fui em Tauá, fui em Crateús, né, e assisti, vi, testemunhei o entusiasmo da população desses municípios, o engajamento das lideranças políticas, é o que está acontecendo em todo o Brasil. A militância aumentou no Nordeste. Muito, porque as pessoas estão começando a fazer uma avaliação e a comparar com um passado que foi escondido. É bom lembrar que o ex-presidente Lula, que instituiu o Bolsa Família de R$41, eu vou lembrar a população, o Bolsa Família na época do Lula era R$42, começava com R$42, hoje é R$600. Né? Então o ex-presidente Lula, que foi presidente do Brasil em 8 anos, saiu da presidência da República e deixou como legado o maior escândalo de corrupção do planeta. Não tem paralelo no mundo inteiro de um roubo tão escancarado ao erário público como aconteceu no governo do ex-presidente Lula. As pessoas estão esquecidas, é bom lembrar isso. Só a Petrobras, a maior empresa brasileira, ela devia 900 bilhões de reais, fruto da má gestão, da corrupção, do desvio do recurso público. E se você for pensar e dizer, não, mas isso foi uma questão de má gestão. Não. As empreiteiras, as empresas que prestavam serviço à Petrobras devolveram em juízo ao governo federal mais de 15 bilhões de reais. Os delatores que foram em juízo se defender devolveram mais 6 bilhões de reais, pessoas físicas. E o governo, a Petrobras, teve que entregar, no acordo que fez com a Bolsa de Valores de Nova York, mais 6 bilhões. Então só aí são 27 bilhões de reais. Quem devolve 27 bilhões de reais roubou muito mais. E veja, a Petrobras, que tem ações abertas na Bolsa de Nova York, lá nos Estados Unidos, teve que fazer um acordo com seus acionistas minoritários de mais 6 bilhões de reais. Pagar os 6 bilhões de reais para evitar ser processado lá nos Estados Unidos. E teve que colocar no balanço que pagou 6 bilhões de reais de propina. Isso é inusitado. Esse é o legado que o ex-presidente Lula deixou para o Brasil. Pega as estatais, davam 180 bilhões de reais de prejuízo, hoje dão lucro. Pega os fundos de pensão, os funcionários dos Correios estão aí, aqui em Uiraúna, em vários lugares, tem funcionários dos Correios aposentados. Pergunta a eles como é que eles recebem a aposentadoria deles. Eles recebem a aposentadoria que tem que descontar um percentual de 10%, de 15%, de 20% para repor o rombo feito na estatal dos Correios, como aconteceu
na Petro, como aconteceu em vários fundos de pensão que foram também assaltados pelo governo do PT. Não é essa a ação que nós queremos que volte a acontecer no Brasil. A transposição do São Francisco foi concluída agora, e era bom a gente falar um pouco a respeito, porque o ex-presidente Lula, em rede nacional, está mentindo ao povo brasileiro do tamanho do percentual que ele executou e elaborou. Mas o mais importante em relação à transposição e outras obras de infraestrutura que foram adiadas, foram deixadas de lado, é que na época do Lula não faltou dinheiro para fazer hidroelétricas, ferrovias, portos, aeroportos, grandes obras estruturantes em outros países. Na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, em países que tinham afinidade ideológica com o Brasil e depois deram um calote e não pagaram sequer esses empréstimos que foram feitos com o dinheiro do brasileiro. Hoje não. O dinheiro do brasileiro é investido aqui. Por isso que estão sendo concluídas tantas obras que estavam abandonadas há muito tempo. Então é importante que a população se lembre do que aconteceu há 12 anos atrás, que faz muito tempo. O jovem não sabia disso e a pessoa mais madura está esquecida porque a imprensa se juntou para falar mal de um presidente e para encobrir a história do outro. Agora, 8 horas da manhã, mais 37 minutos, 8h37, estamos entrevistando aqui o ex-ministro do Desenvolvimento Regional e agora senador eleito pelo estado do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, chegando aqui agora também, se fazendo presente a prefeita de Uiraúna, Leninha Romão, também a presidente da Câmara, a vereadora Amélia, o empresário Tatá, entre outras pessoas que acompanham aqui o senador. Senador, mesmo com todos esses escândalos que foi propagado, repercutido, desde quando o início da Operação Lava Jato, e tem provas de dinheiros devolvidos, etc., mas mesmo assim, o presidente Lula, o ex-presidente e agora candidato Lula, consegue ter uma grande maioria expressiva aqui no Nordeste, você sabe disso. Algumas pessoas hoje fazem análise, inclusive os analistas políticos, dizendo que devido à pandemia, à resistência de Bolsonaro contra a máscara, contra a vacina, ou por não ter tomado a vacina, pode ter influído nisso. Como que você faz uma avaliação sobre o cenário Nordeste hoje em questão de votação Lula-Bolsonaro, em Lula, mesmo com toda essa propagação daquilo que você também agora citou, ainda ter maioria sobre Bolsonaro aqui no Nordeste? Olha, primeiro é importante colocar que nós temos a exata noção do tamanho da atenção e da definição de projeto de governo que este governo, o presidente Bolsonaro, teve em relação ao Nordeste, em detrimento de outros governos. Por exemplo, se nós imaginarmos a questão da transposição, que foi uma obra que foi pensada, que foi sonhada há 170 anos, eu estive em Crateús, onde o primeiro açude público feito pelo governo federal foi edificado, e na época o imperador Dom Pedro II era quem comandava o país, isso em 1872. Né? Essa obra se inicia em 2007, com a data de conclusão de 2010, depois reaprazada para 2012, e só é concluído em 2022 com o presidente Bolsonaro. Nesse interim, nesse período, o que é que aconteceu? A obra foi abandonada, a obra foi denunciada pelo Tribunal de Contas da União, a obra teve projetos mal elaborados, ela teve desvio de recursos e de finalidade de projeto. Então ele não era prioridade. E a gente vê na imprensa as pessoas dizendo, não, o presidente Lula fez 80% da obra, 90% da obra. Gente, quando Dilma saiu do governo em 2016, e a Paraíba é testemunha disso, em 2017 nós estávamos aqui numa seca muito grande. Eu quero agradecer aqui a presença da prefeita que está aqui conosco, a Leninha Romão, que certamente também testemunhou essa seca grande que o Nordeste todo passou. E em 2017 o eixo leste só tinha 15% de funcionalidade. 15%. Ele só funcionava dos 100%, 15%. O eixo norte, 16%. O então governador Geraldo Alckmin, é bom lembrar as pessoas o que estava acontecendo, porque as pessoas se esqueceram. O então governador Geraldo Alckmin mandou para Paraíba bombas de reposição para que a água pudesse ser transposta de bacias hidrográficas. O presidente Temer, na época, fez um esforço, envidou todas as condições do governo federal,
para que o eixo leste até Monteiro e até Boqueirão, em Campina Grande, chegasse em tempo hábil e evitasse o colapso do abastecimento da água de Campina Grande, que estava em vias de ser abastecida por carros-pipas. Então, como é que tinha 88% da obra pronta se sequer um dos eixos, que é o eixo leste, estava concluído, só tinha 15%? Então, é bom a Paraíba se lembrar disso. Segundo, o eixo norte, que é importante aqui para essa região próxima aqui do Alto Oeste Potiguar, né? O eixo norte, a água, quando nós chegamos ao Ministério em 2019, 2020, ela estava ainda em Cabrobó, em Pernambuco. Em Pernambuco, a água estava em Pernambuco. Fomos nós, ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, junto com o presidente, que tiramos a água de Pernambuco e levamos a água até Jati, aqui no vizinho estado do Ceará. De lá ela bifurcou. Um caminho da água foi pelo Vale do Jaguaribe até o Castanhão, lá em Fortaleza, né, o que está permitindo que toda a região metropolitana de Fortaleza tenha em definitivo a sua segurança hídrica, não tem mais falta d'água naquela região. E o outro voltou aqui para Paraíba, ali naquela região de São José de Piranhas e de Cajazeiras. Inclusive eu estive lá em Boa Vista, antes da água chegar, que era cacto, pedra, cardeiro, poeira, e hoje tem um reservatório com 250 milhões de metros cúbicos de água. E essa água foi até Engenheiro Ávidos, tá? E de lá perenizou o rio Piranhas para chegar ao Rio Grande do Norte. Então, quando se fala que a transposição foi feita mais de 80% por Lula, isso me desculpe a expressão, eu vou ter que ser objetivo aqui, é uma mentira. Nós tivemos que fazer mais de 600 intervenções nesse projeto para que ele funcionasse. Reconstrução de canais que estavam danificados, reconstrução de barragens. A barragem de Jati, após ela ser cheia, ser preenchida, ela estourou em função da má qualidade do projeto. Eu tive que voltar à noite aqui para tentar, inclusive, teve um risco da gente ter que esvaziar a cidade de Jati, poderia ser inundada. Ela teve que ser reconstruída. Registro mais adiante no Ceará. Quando se enche o reservatório, se tem um problema na bomba de ressalto da PCH, morreram 4 funcionários. Projetos mal feitos, mal estruturados. Desperdício de recurso público. São 600 intervenções diferentes. O governo do presidente Bolsonaro fez mais de 25% da obra em termos de investimento. E foi o que deu funcionalidade. E eles vão ter que engolir. Quem sonhou e quem pensou foi Dom Pedro II, e quem entregou e quem concluiu foi o presidente Bolsonaro. E não é só isso. Nós temos uma série de outras ações que beneficiam, por exemplo, a Paraíba, que beneficiam, por exemplo, o Rio Grande do Norte, que beneficiam, por exemplo, Pernambuco, Sergipe, Bahia. A população do Nordeste precisa saber disso. Né? Nós temos aqui, por exemplo, o canal do Apodi, que começa aí em Caiçaras, ali em Cajazeiras. E vai resolver a situação de falta d'água de 14 municípios da Paraíba e 32 do Rio Grande do Norte e mais 12 no Ceará. É uma obra de mais de R$1 bilhão que já está com um canteiro de obras moendo aqui, com quase 1.000 trabalhadores aqui na Paraíba, na região de Cajazeira. Na região de Cajazeira, quase 1.000 trabalhadores. Né? Uma obra de R$1 bilhão. Nós fizemos e inauguramos, concluímos o açude lá em Cuité, né, que estava há quase 14 anos em construção. Nós estamos concluindo Oiticica, no Rio Grande do Norte. Uma obra que começou em 1952, quando Getúlio Vargas era presidente do Brasil. Você veja que a prioridade nunca foi dada ao Nordeste brasileiro. Só essa obra, mais de R$300 milhões. Uma série de adutoras importantes, como o Cinturão das Águas lá no Ceará, como essa questão das vertentes litorâneas aqui na Paraíba, recurso do governo federal, como a questão do canal do Agreste Pernambucano, recurso do governo federal, com milhares de poços artesianos. As prefeituras hoje estão vivendo uma situação completamente diferente do que era na época do ex-presidente Lula. Está aqui o ex-prefeito e atual deputado, que é Reginaldo, que foi deputado tenente Ananias quando Lula era presidente da República. Vivia em Brasília com um pires na mão, conseguia mal e mal pagar seus funcionários e os fornecedores. Hoje, qual é a prefeitura que não paga em dia seus funcionários? Não se vê mais falar em prefeitura pagar atrasado. Qual é a prefeitura que não está pagando seus fornecedores, que não tem recurso próprio para fazer investimento, que não tem acesso a emendas parlamentares, a recursos do governo federal para fazer investimento na sua cidade?
Porque o presidente Bolsonaro, quando se candidatou, ele disse mais Brasil, menos Brasília. E não foi uma retórica. Não foi um discurso de campanha, foi uma realidade, foi uma prática. Então é evidente que hoje a população nordestina que votou no primeiro turno no presidente Lula, no ex-presidente Lula, e não votou por má fé, não votou porque não gosta desse ou daquele, votou porque tinha uma lembrança, embalado pela mídia, que todo dia fala mal do presidente da República, de que o Lula é bom e o presidente Bolsonaro é ruim. Ora, vamos lembrar da pandemia? Quando aconteceu a pandemia, em 2020, todas as prefeituras receberam recurso a fundo perdido do governo federal. Por quê? Porque parou a economia, e aí parou a circulação de pessoas, parou a arrecadação dos municípios, caiu a arrecadação dos municípios, dos estados, e isso poderia colapsar os atendimentos. Porque as pessoas moram nas cidades, então você é atendido aqui no posto de saúde, você precisa que o posto de saúde funcione, você precisa que a escola tenha qualidade, você precisa que o lixo seja recolhido, você precisa da assistência social, a que eles têm maior precariedade. Mas o presidente Bolsonaro teve a sensibilidade de mandar recursos para as prefeituras e para os estados, para que esses serviços não fossem paralisados. Além disso, mandou recursos para a compra de equipamento, de respiradores, de máscaras. Mandou recursos para todos os municípios e todos os estados do Brasil para fazerem frente ao problema da pandemia. A vacina, a primeira vacina que foi inoculada no mundo foi na Inglaterra em dezembro, 16 ou 17 de dezembro. Em janeiro o Brasil já estava vacinando. O presidente mandou comprar mais de 500 milhões de doses de vacina. Nenhum governador comprou uma dose. Aliás, no Nordeste fizeram um consórcio para comprar vacina. Foram comprar respiradores numa loja que vende maconha. 50 milhões de reais. E desperdiçaram o dinheiro dos brasileiros e dos nordestinos. Então, esses governadores hoje que estão contra o presidente malversaram o recurso público, desviaram o dinheiro do povo brasileiro. Tá? Não o presidente da República. Aliás, em 2008, 2009, a gente tem que lembrar a população o que aconteceu. Em 2008, 2009, houve a quebra de um banco importante chamado Lehman Brothers, lá nos Estados Unidos. Essa quebra desse banco importante implodiu a economia mundial. Aí começou a perder emprego no Brasil, no mundo inteiro. O governo do PT, na época, fez um programa para proteger os empregos. 50 mil empregos foram protegidos no Brasil. Guardem esse número. 50 mil empregos. Em 2020, o presidente da República fez um programa para proteger o emprego. E deu a cada empresário brasileiro, ele pagou ao empresário para ele não demitir seu trabalhador. Pagou, deu dinheiro. Toma aqui, por mês, para você não demitir seu trabalhador. Sabe quantos empregos ele preservou? 11 milhões de empregos. O presidente da República, com a ação que fez, segurou 11 milhões de empregos no Brasil, contra 50 mil do PT. Fez o auxílio emergencial na época e 65 milhões de brasileiros receberam R$600 na época, porque as pessoas não estavam andando, não estavam saindo. Refinanciou dívida dos pequenos empresários. Ofereceu crédito a juros subsidiados. Fez um trabalho tão importante que hoje o Brasil vai terminar, em 2021 cresceu 4,5%. Em 2022 vai terminar esse ano com a inflação menor do que os Estados Unidos, do que a Europa. Sabe onde é que isso aconteceu? Aconteceu isso, sabe quando, Babal? Prefeito de Marcelino Vieira, meu irmão. Nem na Segunda Guerra Mundial para cá, nem uma vez. Há mais de 70 anos isso não acontece. O Brasil esse ano vai crescer mais do que a China. Esse é um governo operoso, trabalhador, diligente, que tem realizações. O Brasil vai crescer esse ano mais do que a China. Está com a inflação menor do que os Estados Unidos e do que a Europa. Você sabe quantos empregos foram perdidos no Brasil em 2016 e 2015 no governo da ex-presidente Dilma do PT, os 2 últimos anos do PT? 3 milhões de empregos foram desperdiçados, foram ceifados, foram perdidos. E não tinha guerra, não tinha pandemia, não tinha crise de alimento, não tinha crise de energia. Pois muito bem, no governo do presidente Bolsonaro, mais de 5 milhões de empregos estão sendo gerados novos. Então, a nossa missão, aí eu pergunto, qual arma que você vai usar? A verdade, gente. A gente precisa falar a verdade. As pessoas têm que saber o que é que está acontecendo no Brasil. Porque a grande imprensa nacional, os grandes veículos de comunicação do Brasil, não gostam do presidente. Infelizmente, perderam a sua parcialidade e vestiram uma camisa vermelha com um 13 bem grande nas costas. E são incapazes de dar uma boa notícia.
Eles vão para quando tem uma boa notícia, diz, olha, o produto interno bruto do Brasil está crescendo, mas isso pode ser frágil. O emprego está aumentando, mas tem um problema estrutural. Eles são incapazes de dar uma boa notícia. Passaram a ser um partido político, mas o povo brasileiro está acordando. Mas isso também não foi devido a algumas declarações ou ataques feitos pelo presidente Bolsonaro contra a imprensa, não, porque o presidente Lula, no ato das investigações da Lava Jato, que Moro estava ali atuando e fez de início uma grande atuação, tudo Lula atribuía também à Globo, que era a Globo, que era a Globo e que era a Globo. E depois Bolsonaro virou presidente, também começou esse desentendimento entre Bolsonaro e Globo, que terminou respingando também entre outras empresas de comunicação. Será que isso também não, essa falta de harmonia entre o presidente com a imprensa não tenha gerado esse desentendimento e virando em alguns pontos com algumas empresas particulares, pessoal? Senador, e outra pergunta nesse contexto ainda, já que o senhor tocou no assunto, as pesquisas, principalmente as grandes empresas, Ibope, antigo Ibope, Datafolha, erraram fragorosamente, né? Foi um erro grotesco de quase 15 pontos, inclusive até o senhor também foi vítima porque nas pesquisas o senhor sempre estava na retaguarda lá no RN. Até que ponto as pesquisas influenciaram no eleitor? E o senhor, como está na frente da coordenação, há pesquisas internas que demonstram uma possibilidade de virada nessa onda pró-Bolsonaro no segundo turno? Eu vou começar pelo fim, tá? Porque são duas perguntas aqui. Eu não tenho dúvida que nós vamos vencer a eleição. A virada já aconteceu, isso está muito claro, basta ver a maneira como eles estão se comportando. Basta ver o desespero do Partido dos Trabalhadores, que diariamente tenta calar as pessoas. Eles não aceitam a crítica, não aceitam o contraditório e vão o tempo todo ao judiciário pedir para que fulano não possa mais falar, cicrano saia da rede social, feche determinado jornal, feche determinada televisão. Enfim, é uma escalada... Censura até no guia, né, eleitoral. É uma escalada autoritária e o pior, muitas vezes com o apoio do judiciário que deveria se defender a Constituição e a neutralidade no processo eleitoral. Então, para mim, está muito claro, pela forma como eles estão se comportando, né, que a virada já começou. Agora houve, inclusive, uma decisão judicial, né, de se impedir que um site ligado a Bolsonaro, que tem uma simpatia pelo Bolsonaro, chamado Brasil Paralelo, divulgue um vídeo a respeito de quem mandou matar Jair Bolsonaro, né, há 5 dias da eleição. O juiz que deu a decisão, um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, sequer conhece o conteúdo do vídeo. Quer dizer, ele censurou uma hipótese. Quer dizer, eu nunca vi isso. Nós viramos George Orwell, em 1984. Nós temos o Ministério da Verdade. Quer dizer, eles estão censurando, como fizeram anteriormente, inclusive, a conclusão que você, como eleitor, pode tirar. Recentemente tiraram do ar uma postagem desse mesmo Brasil Paralelo que dizia, o juiz dizia o seguinte, que foi até o Alexandre Moraes: os fatos são verdadeiros, mas a conclusão que o eleitor pode tirar é perigosa para o processo eleitoral. Então vamos tirar. Quer dizer, está querendo tirar o juízo de valor das pessoas. Poxa, mas se o fato é verdadeiro... Se reconhece que o fato é verdadeiro. O eleitor não pode ter a conclusão? Não pode, segundo Alexandre de Moraes, não. Então nós estamos vivendo um momento em que o povo brasileiro precisa entender o que está se passando. Eu antes de entrar nesse seara, que é uma questão que eu gostaria de falar também a respeito, vou responder as suas perguntas para não passar em branco. Então, eu já comecei dizendo que nós temos a convicção de que vamos ganhar a eleição, que a virada já aconteceu, e isso é uma demonstração clara pelo nervosismo da campanha do Partido dos Trabalhadores e pela forma como eles têm ido à justiça, como eles têm arguído a liberdade das pessoas e como eles têm tentado censurar aqueles que são contrários a ele, que tentam trazer a história, que é verdadeira, né, que eles querem esconder a todo custo da corrupção, do corporativismo, da forma como eles se apoderaram do Estado brasileiro em nome de um projeto de partido. Um partido que teve os seus principais líderes presos e condenados. Aliás, uma coisa engraçada, quando me perguntaram antes, mas você foi ministro do presidente Bolsonaro, foi eleito no Rio Grande do Norte. Pois é, vários ex-ministros e colaboradores do presidente Bolsonaro estão eleitos e vários ex-ministros e colaboradores do presidente Lula estão presos. Então essa diferença precisa ser colocada, né, para a população fazer seu juízo de valor, ter discernimento, né? Então você me pergunta sobre esse enfrentamento com a imprensa. Veja, o presidente quando assume, ele não mudou
É porque as pessoas passaram a conhecer mais o presidente no exercício do mandato. Eu conheço o presidente há 16 anos. O presidente sempre teve uma postura de falar a verdade sem filtros, e isso incomoda as pessoas. A gente está acostumado com um político que fala o que os outros querem ouvir, e não o que ele pensa. Porque o marqueteiro está do lado do político e diz, olha, você só pode falar até aqui, porque senão você vai perder voto. O presidente não é assim, o presidente é verdadeiro. Ele disse com muita propriedade, uma frase mais forte, até disse, olha, eu falo palavrão, mas eu não roubo, eu não minto, eu não engano. Então o presidente é isso. E aí você tem que entender nesse processo, quer dizer, é importante, você tem que entender, eu estou sendo igual Alexandre de Moraes, né? Espero que você entenda, né? Que há um enfrentamento claro entre aqueles que sempre se apropriaram do Estado brasileiro e essa nova forma de fazer política. Quando o presidente entra, ele diz o seguinte, olha, eu tenho 4, 5 bilhões de reais lá para propaganda oficial, eu não vou gastar esse dinheiro, eu prefiro gastar esse dinheiro para concluir as casas inacabadas, para concluir a transposição de São Francisco, para fazer as obras que ficaram pelo caminho. Eu prefiro investir na população, em programas sociais. Então se diminuiu extraordinariamente a quantidade de recursos para a divulgação das obras do governo. Tanto é verdade que no ano passado, para esse ano, eu acho que tem 200 ou 300, eu não vou arriscar aqui, mas um percentual muito pequeno de recursos que estão sendo investidos na divulgação das obras do governo. Eu mesmo tive que ir em cadeia nacional para fazer uma prestação de contas das obras hídricas importantes que o governo federal implantou no Nordeste brasileiro de forma especial, porque não tinha como divulgar de outra forma. Eu não tinha recurso para fazer divulgação. Tá? Então tive que usar a cadeia nacional de rádio e TV. Tá? Então isso é importante porque mostra a diferença entre os governos. E a mídia, que sempre teve esse tratamento diferenciado por parte dos governos, inclusive do governo do PT, que podia falar mal, mas pagava generosamente a mídia, né? Evidentemente, atingida no seu bolso, passou a ter um lado dentro da disputa eleitoral. E o que é mais grave nesse processo é que a mídia, a grande mídia, eu falo a grande mídia, né? Claro que as exceções que confirmam a regra, a grande mídia, ela está sendo vencida no seu próprio campo. Porque a Globo, por exemplo, contratou um instituto, que era o antigo Ibope, que mudou de nome talvez pelos escândalos e pelos erros que cometeu em pesquisas anteriores, que foram tantos e tão variados que perdeu credibilidade. Aí coloca uma tal de IPEC, que dá 14, 15 pontos na véspera da eleição, né? Que no meu caso deu, no sábado à noite, publica uma pesquisa, eu estou 11 pontos atrás, e quando abre as urnas eu estou 11 pontos na frente. Um erro de 22 pontos. Então é absurdo. Dá para considerar isso absurdo. erro ou proposital? Olha, tem duas formas. Ou é completamente ineficaz, ineficiente e incompetente na prospecção dos dados, ou há uma malícia. A gente só vai saber, né, se apurar, né, se uma CPI for instalada ou coisa parecida, que a gente vai aguardar um momento oportuno. Isso está sendo discutido no Congresso atual. Eu só vou tomar posse em 1º de fevereiro de 2023. Lá é que eu vou me posicionar a respeito de fatos que vão ocorrer daqui por diante. Eu também não vou ficar olhando pelo retrovisor. Mas tem muita coisa a ser feita no Brasil. Então, eu acho que os institutos de pesquisa cometeram um desserviço à população brasileira. Porque nós conhecemos as pessoas, tem pessoas de todas as formas. Tem gente que vai se acabrunhar, vai se amedrontar, vai se quedar em casa porque o candidato dele deixou de ter possibilidade de vitória. Outros vão perder o ímpeto de fazer a militância, de tentar convencer mais alguém. Então, na hora em que há uma pesquisa tão forte assim de um lado, e na verdade ela se revela completamente diferente quando as urnas são apuradas, nós podemos inferir que ou houve um erro grosseiro de metodologia ou houve má fé. Eu tenho dado até destaque aqui ao Paraná Pesquisas, porque enquanto o IPEC Datafolha dava aí margem de 11 a 17 pontos percentuais de Lula sobre Bolsonaro, o Pesquisa Paraná trazia aí uma diferença muito grande, bem divergente. Foi que esteve mais próximo. E quando apurado, viu que o Paraná foi quem se aproximou bastante. Então, de fato, é lamentável, inclusive tenho dito isso aqui no ar, sobre alguns institutos que traz ou querendo distorcer a mente do povo, ou então não tem capacidade de prestar um serviço desse, porque é um serviço tão valioso e que precisa ser gerido com muita competência e responsabilidade. E o IPEC, que antigo Ibope, que já foi tão famoso e se dissolveu pelos erros, lógico, o Datafolha, etc. Errar tanto desse jeito, fica a pergunta. Errou mesmo
ou teve algum outro problema. Agora é lógico que só uma CPI pode apurar isso. E vem agora de novo os números aí do IPEC, que já apontou até 9%. O Pesquisa Paraná trouxe agora 3,8%, já tem o Veritá que deu Bolsonaro à frente. Então, assim, é uma grande variação, uma divergência muito grande entre os números das pesquisas. Agora eu queria aproveitar aqui, ainda voltando um pouquinho lá atrás da questão do Rio São Francisco, eu quero aqui lhe parabenizar, porque quando o Babal me falava sobre você e eu acompanhava o seu serviço como ministro, eu fiz aqui vários comentários destacando a sua atenção e dizendo que Bolsonaro tinha acertado muito em botar você nessa pasta, porque não só o Rio Grande do Norte, mas todo o Nordeste com certeza deve reconhecer seu trabalho. Em especial a questão da transposição do São Francisco, porque algo que dizia o PT dizia que faltava apenas 5%, mas 5% que muitos não tinham mais expectativa. E você mostrou isso ser possível. Eu tenho certeza que agora aqueles que não tinham mais expectativa estão vendo a realidade. Ainda lamento o fato das águas estar aí, jorrando e escorrendo, mas sem ter nenhum projeto por parte dos políticos locais. Eu culpo isso aqui, o estado da Paraíba, porque está aí. A água chegou, não dá mais para reclamar e cobrar a água do velho Chico, porque chegou. Agora as águas estão aí servindo apenas de água, correndo nos canais e chegando às barragens, etc. Espero que para frente possa ter projetos para que o nosso sertão, nossa região semiárida, possa também ser uma grande potência como é Petrolina e Juazeiro. Então, eu quero lhe parabenizar por isso e fazer mais uma pergunta a você no campo seguinte. Para Bolsonaro vindo vencer o pleito agora no segundo turno, que expectativa nós brasileiros, principalmente nós nordestinos, podemos ter em atenção com esse presidente que já iniciou o seu primeiro mandato quando foi tão pouco votado no Nordeste, no seu primeiro projeto, em 2018, mas que tem dado uma atenção como se tivesse sido votado tendo maioria no Nordeste. Eu digo isso porque a obra do São Francisco é um grande destaque. E o que a gente pode esperar ainda para que o nosso Nordeste sofrido, região semiárida, possa também se desenvolver como outras regiões sul e sudeste no governo de Jair Messias Bolsonaro, ministro? Erivan, eu acho que eu vou responder a sua pergunta, depois eu queria falar uma coisa aqui importante para a gente, se você puder, sobre essa questão de valores, que também é muito essencial no processo eleitoral. Mas em relação à transposição e as consequências da transposição, é bom que se diga que desde o início da obra, isso em 2007, a ideia era dessedentar a sede das pessoas. Vamos fazer a transposição para que não haja mais falta da água para beber. Nós nordestinos aceitamos aqui no Nordeste Setentrional, porque havia uma briga muito grande com a Bahia, com o Sergipe, com Alagoas, né, e uma região de Pernambuco que preferia que primeiro nós fizéssemos a revitalização do rio, para depois sim fazer a sua transposição. Então esse foi o acordo originário na época do PT. Quem começou a recuperação das bacias hidrográficas fomos nós, o governo Bolsonaro. Nós fizemos um grande projeto de revitalização de bacias, já investimos quase 500 milhões de reais para fazer replantio de matas ciliares, para fazer recuperação de calha de rio, para fazer desassoreamento, para fazer limpeza de canais, para fazer o trabalho de esgotamento sanitário de cidades que estão no perímetro do rio e evitar que elas continuem poluindo o rio. Então esse trabalho foi iniciado no governo do presidente Bolsonaro, resgatando uma dívida que existia com os estados doadores, Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe, né, e parte de Pernambuco. Agora, nós mudamos a legislação no governo do presidente Bolsonaro. A pergunta que você me faz é boa, porque está ensejando a gente contar a história de como a coisa era e como ficou. Nós mudamos a legislação para permitir o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável e integrado com as águas do rio. Então, por isso que foi o governo de Bolsonaro que resgatou os projetos que foram retirados em 2013, na época de Dilma Rousseff, que era o projeto do Salgado, ali no Ceará, na altura de Russas, né, que vai permitir, com uma obra de mais de 600 milhões de reais, que aquela região ali toda tenha acesso à água e possa também fazer reservatórios para abrir perímetros irrigados, gerar emprego, renda e oportunidade naquela região. O canal do Apodi, que foi retirado em 2013,
que nós refizemos o projeto técnico-científico, licitamos e iniciamos a obra, uma obra de mais de R$1 bilhão, como eu coloquei, atingindo Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. O canal do Agreste Pernambucano, que foi iniciado no final do governo de Temer, mas só foi concluído 3% e 97% da obra foi feita no governo do presidente Bolsonaro, uma obra de mais de R$1 bilhão e 600 milhões, permitindo que 2 milhões de pernambucanos tenham acesso à água tratada e canais e reservatórios que vão permitir os perímetros irrigados. Além disso, eu estou falando aqui só da nossa região, mas você tem o canal do Xingó lá em Sergipe, você tem o canal do Sertão Baiano lá em Juazeiro, na Bahia, você tem o canal do Sertão Alagoano, né, você tem outras obras estruturantes em outros locais do Nordeste brasileiro. Mas vamos falar aqui no Nordeste setentrional, que é o nosso. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Qual é a nossa ideia nessa região? Que já está dentro do ideário da ação que o presidente Bolsonaro irá desenvolver no próximo ano, com as condições que foram dadas, né, por essa conclusão dos 2 eixos da transposição. A desapropriação de 500 mil hectares, né, dos quais, no nosso Rio Grande do Norte, em torno de 70 mil, e os 430 mil remanescentes distribuídos nos demais estados da federação, maior parte no Ceará, que é o maior estado, aqui na Paraíba também vai ser contemplado, de Pernambuco. E esses hectares serão integrados dentro de um projeto da PPI, que é a parceria público-privada, que nós já começamos no Baixio do Irecê, na Bahia, para que nós possamos produzir fruta de forma intensiva aqui e grãos no Nordeste brasileiro, com as águas do São Francisco que estão retidas nos reservatórios. Nós estamos falando aí, vou fazer aqui um cálculo para o ouvinte que está nos ouvindo aqui, viu, prefeito? Nós estamos falando de 12,5 empregos de carteira assinada por hectare. Tá? Nós estamos falando de 1.250.000 empregos diretos. Nós estamos falando de 2.500.000 empregos, porque cada emprego direto gera um emprego indireto, é o círculo virtuoso. Se você permitir que nós possamos reconduzir o presidente Bolsonaro, o que vai acontecer, nós vamos ter no Nordeste do Brasil, principalmente na região do Nordeste setentrional, que são os 4 estados da federação, um círculo que vai transformar essa região de tal forma que daqui a 4 ou 5 anos nós vamos ter um incremento de 10 a 15% do nosso produto interno bruto, acima do crescimento vegetativo. Então é uma intervenção extraordinária nessa região. Quando você vê o que acontece em Petrolina, né, que é um parâmetro, uma referência para todos nós, né, na fruticultura irrigada, são em torno de 60 mil hectares lá, 50 a 60 mil hectares entre público e privado. Lá já tem alguma coisa como 200 mil pessoas envolvidas nessa atividade. Né? E você todo dia praticamente sai um avião aqui carregado de frutas para a Europa. Então a demanda pelo alimento é uma coisa constante. O mundo vai continuar comendo, não tem jeito. Né? E nós temos a capacidade de produzir. E a fronteira de expansão agrícola do Brasil, sem dúvida nenhuma, é o Nordeste brasileiro. Porque são áreas antropizadas, desérticas, né, que já foram exploradas e que estão subutilizadas e que vão ser recuperadas com a atividade humana em função da irrigação. E a irrigação não é um fim em si mesmo. Eu não estou falando de mão de obra apenas para ir para dentro de uma plantação para colher frutas ou fazer o plantio. Eu estou falando de fábricas que serão construídas de fertilizantes, fábricas que serão construídas de invólucros, de cartolina, de papelão. Eu estou falando de casas que serão construídas para abrigar essas pessoas. Eu estou falando de escolas que terão que ser construídas para fazer a capacitação técnica dessa mão de obra. Eu estou falando de fábricas que serão construídas para fazer canos de fertilização. Eu estou falando de um círculo virtuoso no Nordeste brasileiro que vai transformar a nossa realidade. E aí eu quero pegar um gancho aqui para a gente refletir. O Brasil, o sargento Jair aqui, muito bem-vindo. O Brasil, historicamente, abriu mão de investir no Nordeste brasileiro da forma que ele merecia. Nós somos, meu amigo deputado estadual, Dr. Reginaldo, nós somos o sal da terra. Foi o Nordeste que permitiu que a população, premida pelo flagelo da seca, construísse São Paulo e Rio de Janeiro. Ingressasse das fronteiras agrícolas do Centro-Oeste,
fosse desbravar a região amazônica. É a nossa língua, é a nossa cultura, é a nossa gastronomia, é a nossa forma de ser. O Brasil foi abraçado pelo Nordeste. Nos últimos 100 anos, o Estado brasileiro, nos seus diversos governos, criaram um mecanismo para tentar reverter essa questão da desigualdade entre regiões. Banco do Nordeste, Sudene, Codevasf, Denox. Mas esses instrumentos não foram suficientes para impedir que nós sejamos hoje quase 30% da população e menos de 14% da renda bruta nacional, do PIB nacional. Então esse quadro de desigualdade só vai ser revertido com obras estruturantes que permitam a emancipação da região. As obras estruturantes estão acontecendo no governo do presidente Bolsonaro. Nós temos que agregar pesquisa, inovação, tecnologia, nós temos que trazer a questão da capacitação do jovem para o trabalho e não para o ensino universal que não prepara para ser inserido no mercado de trabalho. Nós temos que levar em consideração que está sendo implantado um backbone, ou seja, uma estrutura de fibra óptica e de 5G no Nordeste brasileiro, que é uma infovia, né, que vai permitir que nós possamos colocar aqui os aplicativos e os conteúdos para termos uma condição diferenciada em relação a outras regiões do país. Por ocasião da reforma tributária que será discutida no próximo ano, nós vamos conclamar os senadores do Nordeste, os deputados do Nordeste, para que nós possamos fazer um trabalho transitório, é verdade, mas diferenciado, para que nós possamos nos ombrear com outras regiões do país, e é possível. Eu quero lembrar a vocês que a região mais rica dos Estados Unidos é onde chove menos, viu, prefeito? Que é a Califórnia, o Novo México, o Arizona, o Texas. Lá chove 200 milímetros por ano. No semiárido nordestino são 600 milímetros por ano. Nós temos aqui 3 vezes mais o índice de precipitação pluviométrica do que essa região dos Estados Unidos. A Califórnia sozinha é mais rica que o Brasil inteiro. E por que isso? Porque há mais de 100 anos atrás houve a transposição do Rio Colorado e de outros rios acessórios. Porque houve um investimento do governo federal, né, e ao mesmo tempo uma mudança de legislação que transformou a água num commodity. Porque o Brasil não exporta grãos, exporta água. Não exporta tecido, exporta água. Não exporta proteína animal, exporta água. Nós temos 12% da reserva de água doce do mundo. Então, este governo do presidente Bolsonaro sabe desse potencial. Não é à toa que o Brasil, ao longo de 3 anos e meio, fez acordos com mais de 160 mercados diferentes. Não é à toa que o Brasil hoje é o 2º maior produtor do mundo de alimentos. Nós alimentamos o Brasil e mais 1 bilhão de pessoas fora daqui. Aí a gente vive cheio de narrativas mentirosas dessa esquerda que deveria se envergonhar de falar mal do nosso país. Como o Lula fazia quando percorria outros países, dizendo o seguinte: lá no Brasil tem 35 milhões de crianças de rua. Ora, se você pegar o PNAD, o IBGE, você pega criança de 6 a 10 anos, talvez tenha 8 milhões de crianças, 10 milhões de crianças no Brasil. Eles dizem que tem 35 milhões de crianças abandonadas nas ruas. Como agora um instituto aí, desses que a esquerda patrocina, está dizendo que tem 30 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza no país. Na época do PT, a R$40 de Bolsa Família tinha 14 milhões de famílias. Na época de Bolsonaro, a R$600 por indivíduo tem 21 milhões de famílias. Então, há uma diferença tão gritante que a mentira que é colocada não bate com os números, com a realidade. Olha em redor. Pergunta ao seu irmão o que é que está acontecendo. Né? Verifique, pergunte, olhe no seu entorno. Como é que essas mentiras conseguem passar a cabeça das pessoas? Eu peço ao meu irmão nordestino, porque eu sou nordestino, que no primeiro turno votou em Lula. Pense direitinho, não faça isso com você, com sua família. Aí vem a questão dos valores. Ontem eu fui perguntado, Erivan, por um colega seu, mas vocês colocam muita religião no meio. Não se trata de religião. Se trata de valores, de ética, de moral. São valores que eu recebi dos meus pais e eu quero passar para os meus filhos. Nós somos uma civilização cristã, com valores firmados em fraternidade, em solidariedade, em respeito à liberdade que as pessoas têm que ter de exercer o seu direito de amar quem quiser, de ser quem quiser, de professar a religião que quiser, de terem a liberdade de irem para um microfone de uma rádio e falar o que sentem e o que pensam. E se tiverem algum excesso, existem métodos legais para que coibir esses excessos, está aí a injúria, a difamação, a calúnia, e não você censurar, interromper.
impedir que a pessoa possa expressar o seu sentimento. O ex-presidente Lula defende a censura, a regulação da imprensa. Isso é muito grave, é muito sério. Eu defendo a liberdade, o presidente Bolsonaro defende a liberdade, o direito, inclusive, de você criticá-lo. O ex-presidente Lula defende o aborto, sempre defendeu, e agora, porque ele viu pelas pesquisas que é ruim para ele agora está revendo essa posição, dizendo que nunca defendia o aborto. Mentira, presidente Lula. Tem várias, a internet, graças a Deus existe a internet, está cheio aí de declarações que o senhor faz, defendendo o direito da mulher de tirar a vida como se fosse um supermercado, tirar o sutiã. Então, eu respeito muito quem pensa diferente, não tem problema você que ser a favor ou ser contra. Agora, eu não respeito quem mente, quem engana, quem muda de posição para alcançar o poder a qualquer custo. Qual é a capacidade que esse cara vai ter de, sentado na cadeira, de fazer diferente? Será capaz de, em rede nacional, mentir a população brasileira? Veja a questão das drogas. A relativização da utilização das drogas. Nós somos contra a utilização da droga, a liberação das drogas, porque é a porta de entrada do crime, da desagregação das famílias. Eu pergunto a quem está nos ouvindo, quem não conhece alguém que teve um familiar, teve um parente próximo, teve um amigo envolvido no vício das drogas, como isso desagrega, destrói, como isso avilta as pessoas. E nós vamos permitir que isso aconteça? A questão do crime. O presidente Lula, em várias oportunidades, como é que a gente continua prendendo as pessoas que roubam um celular? Lula, a gente prende quem rouba o celular porque roubar é errado. Agora ali foi uma declaração E às vezes mata um pai de família inocente, consequência desse roubo desse celular. Então são valores que estão em jogo. O que é que vai acontecer com o Brasil? Se nós queremos um país que respeita as pessoas, respeita as leis, que educa seus filhos, que impede a sensualização das crianças nas escolas, porque todo mundo pode ter uma opção sexual que quiser. A liberdade dignifica isso. O que não pode é o Estado, através da educação, nas escolas tentar influenciar as crianças. Quem tem que passar esse valor são os pais. E o cidadão, quando tiver a idade adequada, vai tomar sua posição e vai ser respeitado. E se não for respeitado, cadeia em quem agredir, em quem praticar bullying, em quem discriminar. Então, nós temos hoje uma escolha muito clara nas nossas vidas. Que país nós queremos para vivermos e criarmos os nossos filhos. E isso é sério. Eu peço a reflexão de quem está nos ouvindo agora. Não se trata de Flamengo e Fluminense, de Vasco e Botafogo. Não se trata de ABC América, Campinense e Botafogo da Paraíba, o 13. Tá certo? Se trata da nossa vida. Tá? Então, é por isso que a gente tem percorrido aí os estados, os municípios e usado esse antídoto, esse detergente poderoso, esse desinfetante extraordinário, que é a verdade. A verdade que emancipa, que liberta, que faz as pessoas refletirem. E por isso que a gente defende a reeleição do presidente Bolsonaro no dia 30. Agora, 9 horas mais 19 minutos, entrevistando aqui o ex-ministro e senador eleito pelo estado do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Rogério, o papo tá bom e que o tempo fosse maior ainda, mas tenho certeza que você consegue, com sua mensagem, com sua fala, esclarecer muito e que para o nosso público ouvinte, entendeu? Que o eleitor é o grande juiz de saber fazer suas escolhas, que possam aí, através das propostas, das conversas, dos esclarecimentos de um e de outro, tirar suas conclusões de forma melhor. Jorge ainda quer fazer uma pergunta e logo depois eu quero pegar a fala aqui do meu amigo Babal, prefeito de Marcelino. É uma honra receber você aqui pela primeira vez e destacar que não missa de corpo presente, mas foi um dos primeiros, ou o primeiro talvez, prefeito da região a levantar a bandeira do ministro Rogério como senador da República e também do prefeito Bolsonaro. Jorge faz a pergunta. Presidente, né? Presidente Bolsonaro. Jorge faz a última pergunta ao ministro, senador Rogério. Em seguida eu quero que pegar de forma breve a fala do prefeito Babal, que muito nos honra também aqui presente, e registrar mais uma vez a presença do deputado eleito, doutor Querginaldo, também o doutor Cleitinho, prefeito de Venha Ver, a prefeita Leninha Romão, que de Uiraúna, que está presente, a vereadora, presidente da Câmara, Amélio, o empresário Tatá, entre outras pessoas, vereadores aqui da cidade de Major Sales, e agradecer a todo o público ouvinte nos ouvindo nesse momento. Tenho certeza que a audiência está maior ainda. Jorge. Não, é só a pergunta, um ouvinte mandou uma pergunta aqui, senador, sobre a questão da zona franca do semiárido, se está na pauta também do presidente Bolsonaro, caso seja reeleito.
A gente quer ouvir, vamos tentar ouvir também doutor Caginaldo, Leninha, Cleitinho também, doutor Cleitinho, trazer seu bom dia. Mas rapidinho, só essa questão da Zona Franca do semiárido e outra pergunta que muitos bolsonaristas se fazem, os que não são radicais. Um governo que fez tanto, né? Em 2020, perdoe-me os ex-prefeitos, mas os municípios receberam uma fortuna. Foi dinheiro para lavar pneu de carro com força em toda a cidade, todo mundo sabe disso. Montar barraca, foi muito dinheiro que o Bolsonaro mandou em 2020. Nem para isso usou o dinheiro. Perdoe-me os ex-prefeitos, mas foi muito. Um governo que deu auxílio, poucos países do mundo deu auxílio, que mandou dinheiro, e teve um desgaste tão grande na pandemia, senador. Foi o quê? A assessoria do presidente errou, o presidente não ouvia, o ministro, que inclusive é conterrâneo do senhor, que é o ministro das Comunicações, o responsável pela imagem do presidente, falhou nessa área. O senhor mesmo falou que usou a cadeia de rede nacional para rebater e para utilizar o espaço para divulgar o governo. E é uma prerrogativa do presidente da República utilizar-se desse meio. Faltou o quê para não macular tanta a imagem dele, se fez tanto e se ajudou tanto, se gastou tanto na pandemia para ajudar o país? Olha, nós fizemos uma escolha, na verdade o presidente fez, né, de não utilizar a mídia tradicional para divulgar o seu governo, e a mídia se ressentiu e deu vazão a uma série de narrativas contra o governo e passou uma série de informações enviesadas, né? Então isso realmente repercutiu de uma forma negativa. No caso da pandemia, se passou a imagem de que o presidente não tinha empatia com o povo. Ora, o presidente não só cuidou da população, como eu relatei há pouco, na área de saúde, de uma forma pioneira. O Brasil hoje produz vacinas. São um dos poucos países que produz vacinas, né? Foi o que teve a maior cobertura vacinal, né? A indústria está preparada para fazer, inclusive, equipamentos que não tinha antes da pandemia. Mas essa pandemia é uma pandemia que aconteceu no Brasil e no mundo, por isso que chama pandemia, não epidemia, foi no mundo. E a última ação desse naipe aconteceu em 1918 com a gripe espanhola. Então o mundo não estava preparado para o que aconteceu, o Brasil também não. Então o presidente, além de cuidar da saúde, cuidou da economia. Fez o que os administradores deviam fazer. Os países que não fizeram isso estão todos em péssima condição financeira. A Inglaterra, a Europa, de uma maneira geral, a França, a Alemanha, estão com o preço da energia 70%, 80% maior do que no começo desse ano. Então tudo isso tem repercutido muito ruim. Agora, você vê, por exemplo, essa narrativa do orçamento secreto, né? Isso é batido à exaustão. Olha, o governo está usando o orçamento secreto. É a mesma coisa que Lula fez com o Petrolão. Você sabe aquela tese dizer o seguinte: olha, eu roubei, mas você roubou também, então a gente está igual aqui. Né? Olha, o Petrolão... Uma coisa justifica a outra. Então? Exatamente, é o que a imprensa quer mostrar. Não, porque Lula realmente roubou, os seus amigos roubaram, Zé Disseu foi preso, o Crispim foi preso, os tesoureiros do PT foram presos, o pessoal das estatais foi preso, os presidentes dos partidos lá do PT foram presos, mas eles ajudaram os pobres, né? Ora, o Petrolão, gente, o chefe da Casa Civil do governo, principal ministro do governo do PT, dava uma mesada em dinheiro para deputados da base do PT. Isso é claro, tá? Isso foi identificado, ele foi preso, condenado, está cumprindo prisão por isso. Eu não estou aqui jogando uma hipótese. Orçamento secreto, um apelido dado pela imprensa de que o orçamento que foi criado pelo parlamento, uma parte do orçamento, que é o RP9, resultado primário número 9, era utilizado para abastecer a base do governo sem saber quem era o destinatário. Bom, isso foi em 2020. Em 2021, depois de ser criado o orçamento, você tem que dizer quem indica e quem recebe. E quem vota o orçamento é o Congresso Nacional. Quem derrubou o veto do presidente, que acabava esse RP9, foi inclusive o Partido dos Trabalhadores, o PT. O presidente mostrou, inclusive, no debate, uma relação de deputados e senadores do PT que receberam o orçamento. Essa rubrica, o RP9, que é da discricionalidade, ou seja, é da lavra, da posição, da iniciativa do Congresso Nacional e não do governo federal. A exemplo de que são as emendas individuais, emendas de bancada, emendas de relatoria, tem esse RP9. Então, hoje, se tenta justificar os crimes que foram perpetrados, que foram cometidos, que foram identificados, que foram processados e foram condenados no governo do PT com ações que acontecem nesse governo, mas não existe nenhuma relação.
Porque quando a gente discute valores, as pessoas dizem, você está discutindo religião. Não, eu estou discutindo ética. Eu não estou discutindo religião. Eu estou discutindo a forma como eu encaro o mundo. E nós não aceitamos essa pecha de sermos iguais ao PT. Nós não somos o PT. O nosso projeto é um projeto de país. O projeto deles é um projeto de partido. Aliás, é importante que se diga aqui, Erivan, o seguinte. É fácil você identificar o que vai acontecer com o Brasil caso Lula volte ao poder. Ressentido, magoado, né, com vontade de se vingar das pessoas que eventualmente o colocaram durante 2 anos atrás das grades. Vamos lá, Venezuela. O irmão, o amigo, o confidente de Lula, Maduro, e antes o Chávez, fez com que 6 milhões de irmãos venezuelanos saíssem da Venezuela, fugissem da Venezuela. Os venezuelanos que chegam no Brasil por Pacaraima, ali em Roraima, chegam famélicos, famintos, destroçados moralmente, né, premidos por um governo ditatorial, mas ao mesmo tempo passando fome. Pessoas que têm 15 a 20 quilos a menos do que deveriam ter na idade e no tamanho que têm. Essa é a realidade da Venezuela, que era o país mais rico da América Latina, com a maior reserva de petróleo do mundo. Olha o que o socialismo fez lá com a Venezuela. Os amigos de Lula. Olha o que está acontecendo na Argentina. Quase a metade da população abaixo da pobreza e os idosos que são aposentados remexendo lixões para comer. A inflação beirando 100%. Chile, né, também está meio ruim. Veja o Chile, que no ano passado, quando começa essa eclosão do socialismo, passa a incendiar as igrejas seculares de Santiago do Chile. E que agora apresenta uma constituição que foi rejeitada pela população chilena para relativizar o conceito de propriedade, que você não é dono mais de nada. Você não tem mais propriedade privada. Aí veja o que acontece na Colômbia. Um país só faz 60 dias que o socialismo ganhou a eleição lá, o Petros. Aposentou 60 generais que lutavam contra o narcotráfico. Está criando uma milícia de 100 mil pessoas para hostilizar a população, que é a receita que eles usam. Vamos desarmar o povo e armar a milícia comunista. Né? E pior, foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, para defender a legalização da droga no mundo, porque diz que no país dele ele vai legalizar a produção de coca e a plantação de coca e a produção de cocaína, porque é bom para as pessoas consumirem cocaína, porque isso é cultural e é bom. Tá? Esse é o amigo, irmão de Lula. Veja o que está acontecendo na Nicarágua, do outro amigo dele, o Ortega, que está criminalizando, tornando crime você ser cristão e você falar de Deus nas igrejas, expulsando padres e freiras e pastores, fechando o templo, desapropriando as propriedades da igreja. Quando a gente fala o que está acontecendo, as pessoas têm que lembrar que esses são os amigos de Lula, são os parceiros de Lula, são os irmãos de ideologia, é o que ele pretende fazer no Brasil. A intervenção do Estado, a censura, o cerceamento da liberdade. Vamos acordar, gente. Ainda tem tempo. Dia 30 está bem aí. E vamos ganhar a eleição pelo bem do Brasil. Agora, 9 horas da manhã, mais 29 minutos. Ministro, muito obrigado por esse espaço, por vir aqui, a essa humilde emissora, dizer que o espaço está sempre aberto. Agradecer a você pela atenção, agradecer o deputado doutor Reginaldo, que lhe acompanha aqui, o prefeito Babaldo, Marcelino Vieira, o prefeito Cleitinho de Venha Ver, o prefeito Lenin Romão de Uiraúna também lhe acompanhando aqui. A vereadora presidente da Câmara, Amélia Fonseca, também os vereadores da cidade de Major Salles, que Jorge pode fazer menção. O Mário, o Maurílio e nosso querido Júnior aqui estão representando o pessoal de Major Salles. Inclusive, rapidinho, já que o tempo passou, a prefeita de Major Salles, a do Paraná, e o prefeito Luiz Gomes, o senhor vai pedir o voto deles para Bolsonaro daqui a pouco ou não? Inclusive, o prefeito Tuta... Eles disseram o quê? Já está pedido o voto. Né? O prefeito Tuta ficou de lhe acompanhar aqui hoje, não sei por qual razão. O senhor vai estar lá daqui a pouco. Não né? está aqui, mas quero abraçar ele também, que é um ouvinte assíduo aqui. Rogério, boa sorte aí para você, na sua luta, na sua empreitada. Parabenizar mais uma vez pela atenção que teve com o nosso Nordeste. Tenho que puxar a sardinha para o Nordeste e tenho certeza que você, com sua competência, à frente de uma pasta que era para todo o Brasil, você também teve um olhar especial para o nosso Nordeste. Tenho acompanhado seu trabalho, inclusive destaquei isso aqui em várias vezes. Não é hoje missa de corpo presente, não. E que no Senado você possa fazer ainda mais pelo Rio Grande do Norte, que possa também ajudar ao próximo governante também fazer pelo nosso Brasil.
Brasil. E o convite já fica aberto para uma próxima oportunidade. Você está aqui fazendo uma prestação de conta de seu mandato para o nosso público ouvinte, que são grandiosos. Desde a terra de Padre Cícero, Juazeiro do Norte, até a Morada do Sol, Patos, na Paraíba, todo o Vale do Pinhacó e a região Alto Oeste Potiguar, que até a região ali de Patu, Messias Tagina, aquela região todinha, Apodi, estão nos ouvindo nesse momento, como a região aqui também de Icó, no Ceará, Jaguaribe, todo mundo nos ouve nesse momento. Muito obrigado, eu agradeço muito aqui a oportunidade, vou dar aqui um último dado e me despedir, porque tanta informação... Fique à vontade para as suas considerações. Mas um último dado aqui, os assentados foram sempre utilizados como massa de manobra do PT e do MST. Né? As pessoas não eram tratadas com a dignidade, não recebiam título de propriedade e eram utilizados para, olha, entra aqui no ônibus para a gente incendiar aqui um bem, para a gente invadir uma propriedade, para a gente botar uns pneus aqui e impedir as pessoas de passarem. Acabou isso com o governo Bolsonaro. Rio Grande do Norte, até 2018, só 1.500 títulos de propriedade foram entregues. Em 20 anos. Lula entregou 331, Bolsonaro 4.000. Lula entregou 331 títulos de propriedade no Rio Grande do Norte. Bolsonaro 4.000. Na Paraíba, Lula entregou 1.230, Bolsonaro 15.376. Viu, paraibanos? Quem se preocupa com assentado rural e com o do campo é Lula, que entregou 1.230, ou Bolsonaro entregou 15.376 títulos de propriedade. No Ceará, Lula em 8 anos entregou 3.000 títulos, Bolsonaro 8.000 títulos. Então, é clara a diferença do que nós fizemos em 3 anos e meio do que eles fizeram em 14 anos. Eu peço a reflexão daqueles que estão nos ouvindo agora. Agradeço a todos que aqui estão, que vieram nos prestigiar presencialmente. E dizer que esse dia 30 é muito importante para todos nós, para nossas famílias, para o nosso futuro, para o nosso país, para o nosso estado, para o nosso Nordeste brasileiro. Né? E na hora de votar, vamos votar fazendo uma reflexão, fazendo uma pesquisa e entendendo que, de um lado, nós temos a volta ao passado, ao corporativismo, à corrupção, o retrocesso, o aparelhamento da máquina pública. Do outro, nós temos o desenvolvimento, a transformação de um país, a seriedade, a defesa de valores que nós aprendemos com os nossos pais e que transmitimos aos nossos filhos. Então, esse é o caminho que a gente tem pela frente. Por isso é que eu tenho dito em todos os cantos, pelo bem do Brasil, Bolsonaro 22 no dia 30. Obrigado, gente. 9 horas da manhã, mais 30 minutos. Esse foi o nosso bate-papo aqui, nossa entrevista com o ex-ministro e agora senador pelo estado do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Babal, rapidinho aqui, dizer que muito nos honra a sua presença aqui. Pela primeira vez, é homem ruim de entrevista, viu, Rogério? Pensa um homem ruim de falar no microfone. Mas aproveitando a vinda do ministro aqui e do deputado que é Ginaldo, vou aproveitar e pegar a sua fala. Uma vez, e vou ser logo polêmico, uma vez que muitos prefeitos, mesmo votando em Bolsonaro, não tiveram coragem de declarar voto. Lênia, obrigada, seja bem-vinda sempre aqui. Prazer, senador. Deus abençoe. Você foi um dos primeiros a levantar a bandeira, dizer que votava em Bolsonaro e também defender o nome do ministro Rogério como senador da República. Coragem ou razão para tudo isso? É porque, apesar de eu não ser muito velho na política, estou no 6º ano de administração, mas além de eu acreditar em tudo que o Rogério falou aqui, que já foi muito bem debatido sobre essa razão de valores, né, não precisa mais nem repetir, que é a política do nosso presidente Bolsonaro, eu fui criado no estilo de que não se paga o mal com o bem com o mal. Você pode até pagar o mal com o bem, mas o bem com o mal não se paga. Então, eu no 6º ano de prefeito, nunca estive tão bem em administração como está agora. E, Erivan Moraes, eu digo a você aqui, que a pior coisa do mundo é ingratidão. Eu considero ingratidão uma das piores coisas do mundo. E eu não estou aqui sendo antiético nem falando que o prefeito que vota contra Bolsonaro é ingrato, como falou aqui seu colega. Não é que tinha muito dinheiro sobrando para lavar pneu de carro, não. Mas não faltou recurso para os municípios trabalhar, enfrentar essa pandemia e dar de conta do recado em seus municípios. Então, por gratidão a esse baixinho, Rogério Marinho, que é meu amigo, meu irmão, que eu já tenho uma parceria com ele há alguns anos, eu não poderia deixar de votar nele para senador e não poderia deixar de votar no presidente Bolsonaro, até porque o presidente Bolsonaro gravou um vídeo pedindo apoio aos prefeitos
E Rogério convidou nós lá para Natal e disse a importância da gente levar uma mensagem para cada município nós. Porque a gente sabe que a diferença foi muito grande no Nordeste. Todos os nossos municípios, Lula ganhou de olé. Mas eu não posso me refugiar. Eu não posso deixar de dar minha cara a tapa e levar minha palavra ao povo do meu município, a quem eu devo satisfação. Quem me elegeu a prefeito por 2 vezes. Que eu tenho certeza que eles estão felizes com a administração. Porque a pesquisa apontou com mais de 80% de bom e ótimo, de aprovação à nossa administração. Então, Erivan, eu não podia ser ingrato com o presidente Bolsonaro, não podia ser covarde comigo mesmo, além de eu admirar o projeto da direita, de que é família, que é tudo que o Rogério falou aqui, o que Bolsonaro fez para o nosso município. Sou do município Marcelino Vieira, um município sacrificado, porque é um município grande, é um município que tem 9 mil habitantes, o coeficiente lá é 0,6 e não tem faltado dinheiro para a gente dar assistência ao nosso povo e dar de conta do nosso município. Você tem ideia, pouquíssimos municípios você vê aqui no Oeste, por não ter outro recurso a não ser o FPM e o ICMS, não tem feito obra nenhuma com recurso próprio, a não ser que você consiga na União. E Marcelino Vieira lá está um canteiro de obras. Do ano passado para cá, eu tenho investido mais de 1.200.000 em obra com recurso próprio. Marcelino Vieira é testemunha disso. Eu reformei agora um ginásio esporte do Panati que foi gastar R$270 mil. Eu estou acabando um museu em Marcelino Vieira que vai custar quase R$250 mil para o município com recurso próprio. Dei início à construção de um cemitério, que a primeira etapa foi 250 mil, está licitada e já iniciada a segunda etapa, mais R$500 mil para fazer esse cemitério que na reta final, quando chegar, vai custar quase 2 milhões para o município e o dinheiro está garantido. A gente calçou mais de 10 ruas em Marcelino Vieira com recurso próprio, fiz um recapeamento de 260 mil do posto lá Vieirense até a Casa de Anania, que foi 230 mil, acho, com recurso próprio, que já se viu o município fazer tanta obra com recurso próprio. Autorizei essa semana a licitação para fazer uma reforma no estado de Beira-Rio, que vai custar quase R$300 mil para o município. Vai licitar agora, próxima semana. Então, eu não posso ser covarde com o presidente que está ajudando o município. Eu não posso ser covarde com quem me ajudou. Embora que Marcelino Vieira, Lula ganhou com muitos votos, mas eu tenho que pedir ao meu povo de Marcelino Vieira que ajude a gente a ajudar eles. Que é votar no presidente Bolsonaro para continuar o trabalho, para continuar Marcelino Vieira, eu falo por Marcelino Vieira, que eu sou prefeito de Marcelino Vieira, para continuar no caminho certo, para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar dando assistência médica que precisa, para o posto continuar 24 horas aberta, acabar o tempo atrás que tinha que comprar um soro, comprar uma injeção, para a gente ter atendimento. Em Natal não falta carro, sai da Secretaria de Saúde, já sai com a passagem na mão. Antigamente ficava pedindo, procurando na rua quem dava passagem, porque o município ou não tinha condições, ou não sei porquê, não tinha passagem para Natal, os carros não param. Para a gente garantir o corte de terra do nosso município, que esse ano cortei mais de 1.200 horas de tratores particulares, e chegava na casa do agricultor, não tem negócio de meia hora, 1 hora para cada um, 2 horas não. Lá era o que precisasse, porque o município tinha recurso para isso. A gente faz as estradas todos os anos. Eu fiz a iluminação pública também agora em Marcelino Vieira, em junho. Gastei 130 e poucos mil para trocar todas as lâmpadas de LED da rua principal. A rua tá limpa, clara, que às vezes os brincos esse ano agora pedindo voto, passando a noite lá a pé na rua, dizendo, para mim eu estou na Avenida Paulista, de tão bonito, um recapeamento do asfalto novo, a iluminação nova. Então nossa cidade está em boas mãos. Agora, porque tem recurso, eu costumo dizer, você tem que ser verdadeiro, tem que ser real com as pessoas. Muita gente lá diz, mas eu estou preocupado, só falta 2 anos para acabar seu mandato. Você entrasse outra pessoa do coração bom, que nem você não ajuda a gente, não nega nada a gente. Mas eu quero dizer, o que eu estou fazendo em Marcelino Vieira não é só porque eu tenho um coração bom, não. Eu até sei que eu tenho um coração bom, que sou uma pessoa humana. Mas é porque o recurso está chegando. Porque ninguém paga conta sem dinheiro. Então isso é grato à economia, é grato ao trabalho do presidente, porque o recurso está chegando. Eu não vou dizer que eu estou fazendo só porque eu sou bonzinho. Eu posso até ser que eu estou bem avaliado, um bom administrador, está cuidando bem do dinheiro público. Mas é porque também o dia está chegando. Então eu peço o voto por Marcelino Vieira, estou encampado na campanha. Todo mundo já sabia que eu votava em Bolsonaro. Eu não forcei o voto no primeiro turno, porque eu achava que o pessoal tinha que escutar a rádio, a televisão. Mas infelizmente tem uma doutrinação muito forte na cabeça das pessoas, que diz que Lula é o pai dos pobres,
Porque botaram na cabeça das pessoas, mas comparem o que o Rogério falou aqui, o que Bolsonaro tem feito para os municípios, para o Estado. Então, Erivan, obrigado pela oportunidade. Eu estou empenhado, quero pedir a meus amigos, as pessoas que gostam de Babau, as pessoas que gostam de Marcelino Vieira, para votar em Bolsonaro. Porque você tem que jogar limpo com as pessoas e conversar aquilo que se diz. Política é um jogo. É um jogo de quê? Um jogo de interesse. Então você tem que defender o seu interesse daquilo que você deseja. E o meu interesse é defender Marcelino Vieira e fazer o bem para Marcelino Vieira. Fazer o bem para as pessoas de Marcelino Vieira. Acabar o tempo que um pobre tinha que pagar o corte de terra. Quando o inverno era fraco, não compensava, não pagava nem as horas de terra que tinha cortado. Hoje, mesmo que o inverno não preste, mas o corte de terra está gratuito pela prefeitura, está garantido pela prefeitura. E a continuação desse governo Bolsonaro é a continuação que vai continuar as coisas dando certo. É a continuação que vai continuar em boas mãos esse país e o município desenvolvido. Por isso é que a gente também tem que enfrentar. Eu não tenho que estar me escondendo por detrás da porta. Tem gente lá que fala que não, Babau pedir voto para Bolsonaro contra Lula. Por que eu não posso pedir voto para Bolsonaro? Estou com a administração boa, meu município está em bom caminho. Lá tem vereador lá em Marcelino Vieira trabalhando pedindo voto para Lula. Que eu acredito que é mais carona do que pedindo voto para Lula. Tem ex-vereador lá pedindo voto para Lula. Tem sindicalista lá trabalhando para Lula, fazem passeata, vai à rua pedir voto para Lula. Agora eu, um prefeito bem avaliado, eu não tenho direito de pedir voto para Bolsonaro, por que eu vou me esconder? Não me escondo, estou pedindo ao povo de Marcelino Vieira, que admira, que gosta de Babau, que confia na nossa administração, que querem bem a Marcelino Vieira, que o caminho certo é votar em Bolsonaro. Tenho dito a algumas pessoas em reunião, eu digo um prefeito ou um pai da cidade. Porque a maioria dos problemas da cidade termina no gabinete do prefeito, na casa do prefeito. Que vem lá o casamento que não deu certo, vem uma prisão que aconteceu, vem uma pressão de droga. Você sabe que aparece muita bronca, vem uma doença, vem uma coisa, termina na casa do prefeito. Então o prefeito é o pai de uma cidade. Um prefeito que tem responsabilidade pode se considerar um pai de uma cidade, porque você está preocupado em resolver o problema das pessoas. Então não tenho como orientar o meu povo de Marcelino Vieira a fazer a coisa errada. Eu tenho que orientar para continuar o trabalho de Bolsonaro, porque ele está ajudando, não está faltando nada. Se o Bolsa Família era 180, hoje é 600. Então tenho que orientar porque estamos no caminho certo. O cara diz, não, mas subiu tudo. Subiu tudo, subiu. Mas não é só por causa do Bolsonaro, é uma crise mundial, uma crise de pandemia, uma crise de guerra. Mas só que há 6 meses atrás você receberia no máximo, né? Era de 90 a 190. Receberia o máximo R$190 de uma Bolsa Família. Hoje é R$600, R$190 há 4 anos atrás, quando Bolsonaro não era presidente da República, o bujão era R$80. Então R$190 dava para comprar 2 bujões, sobrava R$30. Hoje R$600 com o bujão, hoje é 120. Dá para se comprar 5 bujão. O que vale mais é 2 bujão ou 5. Então encare suas coisas, mas o dinheiro está chegando na ponta. O povo está comendo, o povo está bebendo. Tem melhorado muitas coisas. Então eu falo pelo meu município, para a gente continuar cortando terra, fazendo estrada, cuidando da saúde do povo, com pagamento de dia, com a cidade limpa, com a cidade em paz, com assistência médica, tem que continuar o governo Bolsonaro, porque eu tenho a certeza que vai chegar o dinheiro. E só faz as coisas se chegar o dinheiro. Respeito cada cidadão que tem um pensamento contrário. Não estou aqui para ameaçar, nem para brigar, nem para confrontar com ninguém. Eu estou aqui, Erivan Moraes, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, para definir, para declarar porque eu voto em Bolsonaro, porque eu voto em Rogério Marinho. Graças a Deus ele eleito senador, Robson Faria eleito deputado federal, meu irmão doutor Querinaldo, esse batalhador que é o nosso maior líder da região, eleito deputado estadual. A gente está no caminho certo para ajudar nosso município, porque depois não vai cobrar porque eu não estou fazendo, porque eu não estou cortando a terra, porque se o dinheiro não chegar, não tem coração bonzinho que faça as coisas sem recurso. Está na mão de cada um. Andam falando mal de mim, como é que eu tenho coragem de pedir voto, como é que você vai entrar na casa para pedir voto para Bolsonaro, outros falam na rede social que eu sou traidor, que eu sou... Não, eu tenho o direito de trabalhar para aquilo que eu acredito. Eu acredito que o melhor para Marcelino Vieira é continuar essa política, continuar esse presidente Bolsonaro e Rogério Marinho, senador, do lado do presidente, tenho certeza que Marcelino Vieira não vai faltar obra, não vai faltar recurso e não vai faltar melhores bandeiras para a gente tratar aquele povo melhor e trabalhar com Marcelino Vieira. Agora, 9h45, um abraço a você, Babau, leve o nosso abraço a toda a população boa de Marcelino Vieira que estão nos ouvindo maciçamente nesse horário. Espero que em breve o amigo possa disponibilizar de um tempo maior para ser entrevistado e trazer aqui um balanço de suas ações, que são muitas mesmo lá pelo município de Marcelino Vieira.
Edivan Moraes, muito obrigado pela primeira vez vindo na sua rádio. Eu estava já preparado para vir ontem, mas como o Rogério ligou para mim que estava vindo hoje, a gente aproveitou para vir todo mundo junto, né? Ao lado aqui do Dr. Reinaldo, meu irmão Dr. Cleitinho aqui, o prefeito vem a ver. Um abraço aqui também para a prefeita Leninha, que estava aqui também presente aqui na entrevista do nosso ex-ministro e senador eleito Rogério Marinho. Acredito que com a presença de Leninha também, eu acho que é uma declaração que ela também vai pedir voto para Bolsonaro. Muitas ações, não vai faltar outras oportunidades. Tenho certeza que breve a gente vai estar aqui. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo nessa sua rádio. Você está me devendo uma visita lá, breve eu acredito que você deve comparecer por lá. Rapaz, eu já tenho cobrado esse carneiro aqui no ar, não, doutor Reginaldo? Já tenho cobrado. Mas é só falta de tempo. Eu volto na fazenda hoje. Pronto lá, meu amigo, com a sanfona, o zabumba e o triângulo, para nós passar uma tarde lá comendo carneiro e cantando forró. A gente vai viver esse momento, viu? Edivan Moraes. Então estamos aguardando, realmente estão muitas ações. Eu peço ao povo do Marcelino Vieira a compreensão, peço ao povo do Marcelino Vieira esse apoio, já que me ajudaram, votaram em mim, confiaram no destino do Marcelino Vieira. Isso é política, a gente tem que votar pela razão, não é pela paixão, votar por aquilo que é melhor. E então a razão em votar hoje para presidente da República, pela família, pelo trabalho, a razão é votar em Bolsonaro. Paixão é para romance, é para namoro. Política é uma coisa séria. Você pode sofrer alguns anos pela frente por votar errado. Então, espero que Marcelino Vieira dê uma resposta, espero que Marcelino Vieira melhore a votação de Bolsonaro. Quero deixar aqui um abraço apertado, um beijo no coração de cada conterrâneo, de cada amigo que estão junto da administração de Babau, que acredita em Babau, que está trabalhando pelo Marcelino Vieira, que realmente vista a camisa juntamente com Babau e vamos trabalhar para a gente virar o jogo e para a gente melhorar a votação do capitão aqui do nosso município, do nosso Rio Grande do Norte e da Paraíba que nos esteja escutando, que reflita. Um voto é muito importante. Reflita Pernambuco aí, reflita Ceará, reflita esses outros municípios, porque é importante continuar. Não, time que ganha não se mexe, a coisa está dando certo, o dinheiro está chegando. Eu aqui humildemente peço para refletir e para pensar no que eu estou lhe avisando. Como eu disse, o prefeito é um pai, então eu estou lhe orientando para fazer a coisa certa. Porque um pai não orienta o filho para fazer coisa errada. Então, acredito que neste momento que nós estamos vivendo, o melhor para o Brasil, o melhor para o Nordeste, para o Rio Grande do Norte, para Marcelino Vieira, é votar em Bolsonaro para continuar as coisas dando certo. Um abraço a todos, um abraço apertado e um beijo no coração. 9h48, doutor Cleitinho, sente aqui nessa cadeira também, de forma breve, quero pegar seu bom dia. Não tivemos a oportunidade de lhe entrevistar ainda depois que assumiu a gestão lá de Venha Ver, mas quero desde já lhe parabenizar pela coragem, pela luta e pelo trabalho que vem fazendo pelo município de Venha Ver. Você que começou a prestar seus serviços lá antes de ser prefeito, prova disso é que teve um reconhecimento da população e no momento que aclamava por dias melhores, você emprestou seu nome e junto àquele povo foi eleito e hoje está lá prestando seus serviços. Muito bem-vindo. Como é que está aquela bela cidade de Venha Ver no vizinho estado do Rio Grande do Norte? Muito bom dia, Edivan Moraes, bom dia, Tiago Almeida e Jorge Batista, né? Que sempre acompanho o programa de vocês quando tem o tempo, quando tem a oportunidade, principalmente às vezes no carro. A gente vem acompanhando o programa de vocês e parabéns pela essa audiência que tem tão grande essa Mais FM, que vai tão longe. Eu quando viajo... Vai tão Natal, longe para ficar pertinho do povo, né? Quando eu vou a Natal, como você falou, eu vou escutando até lá próximo a Janduís, por ali. Ontem mesmo eu vim de Natal e vim escutando essa rádio aí, né? Mas enfim, Edivan, muito obrigado pela oportunidade e venho aqui, como vem acompanhando Reginaldo, meu irmão que foi um deputado estadual eleito, o nosso senador, ex-ministro Rogério Marinho, que eu costumo dizer que foi um pai pra gente lá no Venha Ver, assim como para Marcelino Vieira, que o Babau costuma dizer, e eu costumo dizer também, várias vezes que fui na rádio do Venha Ver, agradecer ao Rogério Marinho por ele ter feito tanto pelaquela cidade. E na oportunidade, quero aqui, que também não fui ainda, que eu já ia marcar para essa semana, para a Rádio Venha Ver FM, que está em cadeia com a Mais FM. Agradecer o pessoal da Venha Ver FM votação. pela essa retransmissão hoje dessa entrevista. Muito obrigado a todos. E na oportunidade, Ariel, quero agradecer a grande votação, a votação expressiva que nós tivemos naquela cidade. Uma cidade pequena, porém o povo entendeu o recado. Andei de casa em casa, não andei em todas as casas, mas creio que 80% das casas do município eu andei, fui muito bem recebido, graças a Deus,
pelas pessoas do município, me acolheram muito bem. Eu andei nas casas humildemente pedindo voto para os meus candidatos e foi bem atendido. Onde Reginaldo foi o deputado estadual mais votado, a maior votação na história daquele município, onde ele tirou 1.656 votos. Uma cidade pequena, 61% dos votos. Rogério Marinho foi o senador mais votado daquele município, tirou o dobro dos votos de Carlos Eduardo, os outros concorrentes. João Maia foi também muito bem votado, tirou mais de 60% dos votos. Ou seja, as nossas votações, para governador eu apoiava Fábio Dantas, não ganhou na cidade, porém a diferença foi pequena, já que em outras cidades ele perdeu com a diferença maior, no estado ele perdeu no primeiro turno, porém no Venha Ver foi bem votado. Então isso eu tenho aqui agradecer de coração a toda a população veverense que atendeu o nosso pedido, o pedido que eu fiz, que a gente vem trabalhando naquele município, mudando a história daquele município, e isso fez com que o resultado desse trabalho saísse das urnas, né? Então, obrigado, minha amada, minha querida Venha Ver, cidade que eu amo de coração e que me acolheu de braços abertos e que eu estou muito feliz mesmo com essa votação que nós tivemos aí no primeiro turno, né? E assim, Elivan, a gente estamos aqui hoje, já em outra missão. É muito complicado para os prefeitos do interior chegar a dizer que dá um apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que quem teve tempo, quem escutou bem a entrevista do nosso senador Rogério Marinho, com certeza vai refletir, vai pensar duas vezes em não votar em Jair Bolsonaro. Babal deu um esclarecimento e como é a situação de Marcelino Vieira, que ele ajudou Marcelino Vieira, né? E eu também voto em Jair Messias Bolsonaro, respeitando o voto de cada pessoa que queira votar. Você acha melhor Lula, acha que Lula é o bom para você, você acha que Lula é o salvador, que vai, então sinta-se à vontade. Foi isso que eu disse nas casas das pessoas. Doutor, mas você o que? Não, tá aqui minha chapinha, presidente tá em branco. Você vota quem você achar que é melhor para você. Se o melhor é Lula, eu voto em Lula. Se o melhor é Bolsonaro, eu voto em Bolsonaro, e quem quer que seja. E assim está sendo você feito no segundo turno. Eu acho, estou vendo, o melhor para o Venha Ver é Jair Messias Bolsonaro, porque a gente tem recurso no Venha Ver. Se vai asfaltar a cidade depois agora da eleição, foi Bolsonaro. Se tem caçamba, foi Bolsonaro. Se tem redes carrodeiras, foi Bolsonaro, através de Rogério Marinho, mas foi governo Bolsonaro. Se tem recurso para pagar as coisas, foi o governo atual. Então, a gente tem medo de mudar o governo e de mudar as coisas. E que futuramente a gente não tem condições de manter o que a gente vem mantendo na cidade. Então, esse é um dos motivos, o principal motivo para mim votar no governo Bolsonaro. Porque está dando certo para a gente no Venha Ver, está dando certo no Brasil. Então, eu tenho medo de mudar. E, de repente, essa mudança atingir as pequenas cidades. Né? E eu, como gestor de uma pequena cidade, eu me preocupo com isso, me preocupo com a população. Não tenho nada contra em quem quiser votar em Lula. Eu apenas respeito o voto de todo mundo. Eu sei que tirou mais de 80% do voto do Venha Ver. Todo mundo não pedi voto a ninguém. Agora, como o Babal disse, a gente também tem que ter uma posição de dizer que quer votar. A gente, como prefeito da cidade, não vamos esconder atrás de uma cortina e dizer quem não vai votar. Eu voto em Jair Messias Bolsonaro porque eu acho que é o melhor no momento que nos ajudou o Venha Ver. Então é isso que a gente tem a dizer, meu amigo. Agora, 9 horas mais 54 minutos. Muito obrigado a você, Cleitinho. Dizer que o espaço já fica aberto para que você breve possa vir aqui fazer um balanço de sua gestão, de suas conquistas pelo município de Venha Ver. Desejar sempre dias melhores, mais discernimento, mais empenho por aquele povo, por aquela cidade. Que você continue fazendo e atenda todos os seus objetivos e as expectativas daquele povo.